vai ganhar mais dinheiro com querosene de aviação do que com biometano? Cara, você está me fazendo a mesma pergunta que eu escutei há 10 anos atrás sobre produzir biometano. Assim, faz todo sentido, embora para os números de hoje, o custo que a gente vai ter para produzir querosene de aviação aqui, ele não é nada competitivo quando eu Uhum. olho um querosene de aviação produzido a partir de fóssil. Mas faz todo sentido quando eu começo a colocar isso numa agenda de descarbonização e também faz sentido quando eu começo a olhar a demanda distribuída de querosene de aviação. Quanto custa o querosene de aviação em Guarulhos e quanto custa o querosene de aviação em Porto Velho? Então, assim, o que a gente pode trabalhar de estratégias para a produção regional do querosene de aviação? Esse é um dos principais pontos. A questão de descarbonização é uma agenda global. Não dá para a gente olhar que há o interesse somente das operadoras internacionais. Eles se anteciparam e estão estabelecendo metas. Mas olha o movimento que as empresas brasileiras de aviação estão fazendo. Muito em breve a gente vai ter essa demanda. E não vai dar para eu esperar esses caras terem metas estabelecidas, claras e virando chamada pública para comprar, para começar a desenvolver a cadeia. Bem-vindos a mais um Doutor Biogás Podcast. Esse aqui é um programa que eu faço para você entender o mercado de biogás, aprendendo comigo e com convidados que eu confio e admiro. E o convidado desse episódio é um grande amigo da escalada e um dos maiores especialistas em biogás e biogestores que eu conheço. Esse cara aqui me ajudou muito na minha trajetória profissional e é uma grande honra estar com ele aqui, né? Estou falando com o Felipe Marques, diretor de desenvolvimento tecnológico do CI Biogás. Felipão, seja bem-vindo, cara. Tudo bem, Ricardo? Prazer estar aqui com você, cara. Prazer ter feito tanta coisa quanto a gente fez juntos e estar participando aqui do teu podcast aqui é uma honra para mim. Demorou, mas chegou, né, cara? Mas chegou num Chegou. momento bom, cara. Chegou num momento que a gente tá fazendo um ano de canal, então acho que é um momento muito oportuno, cara. Tá com uma pessoa que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu admiro aqui. Acho que no podcast um ano, eu nem tinha parado pra pensar nisso. Tá fazendo um ano aqui agora, Que né? massa. Bem próximo da data, né? A gente fez o ano aí, dia 22 de março. Felipão, eu sei que muita gente te conhece no setor. A gente já trabalhou tempo junto por muito tempo, a gente já fez muita coisa junto, né? Mas uma grande parcela da minha audiência não conhece o Felipe, né? Talvez já tenha visto alguma coisa do CI Biogás e tal. E eu gosto de conhecer as pessoas através do que eu apelidei de momento biogás dessa galera, né? Então, cara, compartilha um pouco quem que é o Felipe, qual que é a sua formação e que momento o biogás chega na tua vida, cara. O biogás contagia a gente, né? Ele chega e a gente não consegue mais se desfazer dele. Então compartilha um pouquinho isso com a nossa galera aí. Beleza, Ricardo. Eu trabalho com biogás desde 2008, né? Eu sou, assim, para começar, sou engenheiro ambiental. Eu tenho mestrado em geografia e doutorado em desenvolvimento regional. Então, logo quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar muito com a parte de desenvolvimento regional, então olhando muito para o que o território tem de informação. E foi num dos projetos de território que eu dei de cara com gestão de resíduos, gestão de substratos, especialmente de resíduos do setor agropecuário. E daí comecei a trabalhar essas estratégias e daí conheci o biogás e me apaixonei de cara, né? Eu vivia um dilema profissional muito grande logo que me formei e depois entrando na carreira como engenheiro ambiental, que era, poxa, eu tô sempre, todo serviço que eu executo está atrelado a um problema, então eu preciso licenciar esse cara. Esse cara tomou uma multa e eu preciso ajudar ele com essa multa. Então, poxa, era só coisa negativa que fazia o cara puxar o telefone e ligar para mim. Isso me incomodava. E quando eu dei de cara com o biogás, eu falei, cara, tá aqui a melhor estratégia de fazer negócios ambientais. Tá aqui a melhor estratégia para fazer dinheiro onde a gente só vê problema. Então, que é aquela virou jargão, aquela questão de passivo ambiental, proativo energético e tal. Mas é isso, cara. Isso é muito legal.
Então, para mim, faz 15 anos que estou no setor de biogás, mais de 15 anos no setor de biogás, e não tenho dúvida de que é o energético mais estratégico para a descarbonização. Então, assim, estou apaixonado e continuo me apaixonado desde o dia que eu conheci o biogás. Eu comecei a trabalhar com biogás em 2008, quando eu tinha uma empresa, uma startup incubada chamada Palmares. Palmares Geoprocessamento e Análise Ambiental, e a gente prestou um serviço para a Itaipu Nacional nessa parte de levantamento de dados. Depois trabalhei na DEOP, onde a gente já teve algum contato. Dali eu fui para o PTI, entrei num centro chamado Centro Internacional de Hidroinformática. E eles tinham um projeto, que era o projeto Juricaba, que era a implantação de um condomínio de agroenergia no município de Marechal Cândido Rondon, e eu entrei para cuidar dessa implantação. O projeto já estava planejado e eu entrei para cuidar da implantação desse projeto. E daí, logo na sequência, foi criado um Centro de Estudos do Biogás, em 2009, salvo engano. Não, 2010. Foi criado o Centro de Estudos do Biogás, o SEB. Eu fui o primeiro funcionário desse centro. O gerente veio um tempo depois, que foi o Asberto, um cara incrível também, que uma hora você vai ter a chance de entrevistar ele. Não lembro se... Ele já passou por aqui. Me É contou um pouquinho verdade. dessa história aí. Aham. Ah, cara, o Asberto é demais. Excelente. Então a gente trabalhou junto, eu, ele, na época o Léo. Então a gente chegou nisso aqui, era só mato, tinha muito pouca gente mexendo com biogás, né? O Ayrton, que você já entrevistou, estava aqui. Num desses dias, no meio desse matagal, eu escutei um barulho, era o Ayrton e o Ricardo, lá da Embrapa, trabalhando. E então a gente tinha muito pouca referência, a gente trabalhava com muitos dados europeus, era um sofrido para conseguir alguma informação sobre a produção de biogás. Foi assim que a gente começou. E aí, algum tempo depois, o SEB fez o spin-off do Parque Tecnológico Itaipu, se transformando no que hoje todo mundo conhece como SEI Biogás, né? Há 10 anos atrás foi constituído como uma ICT, e até hoje é a única ICT dedicada exclusivamente para o biogás e biometano aqui no Brasil. Então, Uhum. no SEI Biogás, logo na sequência, eu fiquei um ano, saí, empreendi, fiquei 3 anos fora, voltei. Aí, quando voltei gerente de negócios, depois engenharia, depois tecnologia, depois captação de projetos, e agora diretor de desenvolvimento tecnológico. É jornada longa, hein, cara? A jornada longa. Eu lembro, Felipe, da primeira vez que eu te conheci, cara. Eu tava no projeto Entre Rios do Oeste, foi meu primeiro projeto de biogás. Meados de 2011, aí a gente tava no... Cara, assim, muitos dos conceitos que a gente tem hoje, 2011, você 2008, a gente não tinha, né, cara? Então era conversa com fulano porque ele tem um entendimento disso um pouco melhor. A gente não tinha os conceitos bem definidos. Aí eu lembro que o Luiz Tiago e o Ângelo, a gente tinha que pensar numa forma de armazenar o biogás lá para o projeto Entre Rios do Oeste de uma forma eficiente, né? Eu falei assim, cara, como é que funciona esse negócio? Aí, bicho, vai conversar com o Felipão, né? E o Felipão tava, acho que no SEB naquele momento, que eu tava na DEOP, Uhum. porque o Felipão é o cara que entende desse negócio aí e pode te explicar melhor. E eu lembro, Felipe, que a gente foi lá no PTI, tinha uma estaçãozinha que armazenava biogás, tinha um tipo um indiano ali, um falso bio. Aí Sim, você falou assim, cara, quem descobrir a forma de armazenar biogás natura em grande volume, comprimido, vai ganhar muito dinheiro. sim. Passou-se um tempo, ninguém descobriu ainda como é que faz isso, mas a gente sabe hoje por causa dos componentes aí que tem no biogás, né, cara? Então foi aquele primeiro momento seu e algo que me conecta muito na tua história, Felipe. Esse lance dos pontos negativos, coisas negativas do engenheiro ambiental, cara. Eu também senti isso quando eu trabalhei no iate, cara. Eu não queria trabalhar com licenciamento ambiental, cara. O produtor, a indústria ela paga chorando você, cara, porque ele tá, para ele não é investimento, para ele é uma despesa aquele negócio. E no biogás não, né, cara? Não, O no biogás biogás não. ele olha de jeito diferente.
que você vê que mudou, Felipe? Não, antes, o que você vê que mudou, Felipe? Eu queria que você compartilhasse um pouco a tua história com... O que foi teu primeiro projeto de biogás na prática, cara? Meu primeiro projeto de biogás foi um levantamento de biomassa residual na bacia do Paraná 3. Foi um projeto que ele tinha uma motivação 100% ambiental, que a gente precisava calcular o quanto da contaminação do lago de Itaipu tinha de participação a proteína animal. Então, olhando quanto se produz de volume de dejeto na suinicultura, avicultura, bovinicultura, na bacia do Paraná 3, e daí, a partir disso, eu calcular o quanto, né, o quanto que se poderia poluir. Só que a gente tinha um cara muito inteligente cuidando da gente, coordenando esse projeto na época, que era um cara de Medianeira chamado Luiz Aguiar. Faz tempo que eu não converso com ele, mas é um cara que tinha uma cabeça diferenciada. E ele falou, cara, estou incomodado de falar que dejeto é potencial poluidor. Dá para produzir biogás com isso. Então não é potencial poluidor. Vamos chamar isso de outra forma. E na época, quem gerenciava o projeto pelo lado do PTI Itaipu era o Cícero Blay, que também não queria chamar dejeto de problema em momento nenhum. Então foi aí que essas coisas começaram a martelar na minha cabeça, do tipo, cara, peraí, a gente está falando de oportunidade, a gente está falando de um energético distribuído que vale a pena botar energia nisso. Só que na época, o que a gente tinha de referência tecnológica era o biodigestor indiano, eram as garrafas PET, pesquisa era o galão de 20 litros com uma bexiga em cima, sabe? Então, a gente olhar para o que a gente faz hoje, para o que a gente fazia há 15 anos atrás, assim, parece que a gente está falando de 100 anos de história do biogás. Eu não tenho dúvida, cara. O que você tinha de desafios lá atrás, assim, que você lembra que te marcou, que hoje você olha e fala assim, caramba, era tão simples e a gente batia tanta cabeça com isso. Os dados, né? Então a gente trabalhava com uma referência europeia, né? Então o B0, né? Que é o quanto que a gente produz de metano por quilo de sólido volátil. E a gente usava fatores europeus, porque a gente não tinha fatores para o Brasil. Então, nessa mesma época, a gente começou o laboratório de biogás. O laboratório de biogás pouca gente sabe disso, mas ele é 2 anos mais velho que o CI Biogás, né? Então, a gente começou a trabalhar para estabelecer referências nacionais. Então, a gente começou a monitorar plantas aqui da região, né? Tem uma planta simbólica aqui, que é uma planta, não é simbólica, é emblemática, né? Que, inclusive, está no teu canal do YouTube, se você visitou eles, o pessoal da Granja São Pedro, né, a família Colombari, e que a gente monitora há bastante tempo, e a gente começou a trazer muito resíduo para dentro do laboratório para estabelecer referências nacionais, né? Então, isso ajudou muito a gente a aterrissar os projetos. Porque o que acontecia? E foi problema em diversos projetos da época do MDL, foi esse mesmo período aí. Você fazia uma estimativa de produção de biogás que era muito acima do que você tinha condição de produzir nas condições ambientais brasileiras, com a tecnologia que você estava aplicando, com a qualidade de substrato que você tinha. Então, isso frustrava o investimento, porque você podia chegar até aqui, mas você tinha prometido aqui. Então, como lidar com esse gap? Isso aqui era um problemão. Então, quando você trabalha com indicadores melhores, né, indicadores nacionais, regionais, você consegue diminuir esse teu delta de erro, de incerteza. Então, isso te dá muito mais assertividade em investimento para atrair gente para investir no projeto, etc. Então, as pessoas ficam mais animadas quando as perspectivas batem com a realidade operacional. Uhum. O que você viu que mudou na prática dos projetos? Você viveu um pouco desse MDL. Eu lembro de quando eu comecei a carreira ter visitado um projeto ou outro, mas já não está operando, né? Era um projeto já, vamos assim dizer, estavam
parados, eles estavam gerando biogás, mas não estavam fazendo nada, né? O que que você vê de diferença nos projetos de hoje, Felipe, nos negócios de hoje de biogás, né, para os negócios que a gente via em 2008, 2011 ainda, né, 2013, quando o C Biogás surgiu, cara? É, basicamente, ali eram sistemas de tratamento de dejetos. Então, eram biodigestores concebidos para tratar dejetos, né? Eles produziam biogás por consequência. Hoje, a gente vê as estruturas sendo planejadas e implantadas, orientadas para uma maior produção de biogás possível. Então, existem detalhes de projeto que mudaram de como se fazia antes e como se faz hoje, e, inclusive, a questão de envolvimento do produtor. Lá atrás, a área do biodigestor ficava cercada e o produtor não podia nem entrar lá. Hoje a gente sabe o quanto que é importante a participação do produtor para a gente ter uma operação segura, para a gente ter uma produção de biogás confiável. A gente sabe o quanto que um biodigestor precisa ser operado, a importância disso. O manejo importa mais do que a gente imagina, né? Então, e era um trabalho que não existia na época. Não se treinava as pessoas para operar os biodigestores, não se preocupava, não havia nenhuma preocupação em explicar para as pessoas, para os produtores, o que estava acontecendo ali. Tanto que quando parou, a maioria dos produtores estavam, cara, tem esse troço aqui, vou rasgar isso aqui e vai ficar uma lona, que eu não faço ideia, vai ficar uma lagoa, não faço ideia o que fazer com isso. E isso realmente foi um problemão, né? Porque tinham bons biodigestores. Eu conheço biodigestores que operam até hoje, dessa época, e que foram bem concebidos. Mas isso variava muito do técnico que estava responsável, por quem estava construindo e tal. Mas eu acho que o ponto principal é a questão de manejo, um foco muito maior no manejo e um cuidado muito maior na parte de planejamento para a máxima produção de biogás. Ô, Felipe, vamos voltar um pouco na tua história aqui, cara. Você 15 anos de experiência no setor, né? 2008 você empreende com uma startup, começa a se envolver no mapeamento territorial, de geração de resíduo para uma questão de poluição do lago, ADOP, PTI, CI Biogás, empreendeu, voltou para o CI Biogás. O que você aprendeu nessa tua trajetória aqui, cara? Quais foram os desafios profissionais e de projeto que você teve ao longo dessa trajetória? Tá. Assim, para mim, um dos pontos mais importantes até hoje, que foi sempre me guiou no meu trabalho no biogás e metano, foi, cara, humildade total, né? Muito respeito com quem você está trabalhando e especialmente com os times que estão implantando projetos, tá? Então, isso foi essencial para eu crescer, né? Então, a gente encarou projetos muito complexos, onde se eu tentasse ser o cara que chega ali e diz como tudo tem que ser feito, a gente teria dado algumas caneladas importantes. Então, agregar para fazer construções coletivas, trabalhar o entendimento com quem está junto, né, com o time, sempre me ajudou bastante, sabe? Mas eu encarei a rede de biogás lá no Juricaba, né? Então, pô, a gente não tinha benchmark nenhum de como fazer uma rede de biogás, né? E daí tava lá a gente implantando, né? Essa é uma das características de uma instituição que trabalha com inovação. A gente está fazendo a primeira aplicação de um monte de coisa. Então, a gente trabalha num nível de incerteza muito alto, porque a gente está fazendo, em muitas ocasiões, a primeira implantação naquele sentido. Foi assim na rede de gás, né, foi assim no biometano, aqui em Itaipu, foi assim no microgrid lá em Colombari, no Colombari, foi assim para algumas coisas na Central de Bioenergia de Toledo agora.
Então, a gente sempre está trabalhando com um nível de incerteza associado, né? Então, os desafios são inerentes, assim. Então, tem que ter tranquilidade, saber assimilar as pancadas, né? Porque a gente erra, né? Aquela questão de errar rápido, corrigir. Mas eu encarei todo tipo de problema aí, desde que comecei a trabalhar com biogás, dificuldade com fornecedor. Porque uma coisa que aconteceu bastante comigo, né, para citar um exemplo aí, que acontece até hoje ainda em alguns projetos, mas cada vez menos, e isso é muito bom que está acontecendo cada vez menos, é que era a primeira vez para mim, mas era a primeira vez para 8 dos 10 fornecedores, de 10 fornecedores que estavam me atendendo. Uhum. Então, o primeiro gerador que eu trabalhei, que eu implantei, foi o primeiro gerador daquele fabricante, né? A rede de gás que a gente construiu lá em, em Marechal Cândido do Rondon foi a primeira rede daquele fornecedor. Aqueles biodigestores que a gente implantou lá em Marechal, pô, foi o terceiro, quarto biodigestor desse fabricante. Ele com a gente, ele fez 30. Né? Uhum. Então, você tem que, há 13 anos atrás, construir 30 biogestores num espaço de 1 ano e meio, num território em paralelo pequeno, em paralelo com isso, trabalhar o licenciamento de um primeiro projeto daquela natureza, estruturar um modelo de negócios para o primeiro projeto daquela natureza. Então, assim, no relacionamento com a concessionária de energia, era só novidade. No relacionamento com os produtores, só novidade. No relacionamento com a cooperativa, só novidade. Então, você acaba tendo que levar a palavra do biogás para diversos setores, assim. Então, Sai pregando biogás para tudo quanto é lado aí. sai pregando biogás para todo lado. Então, esse é um trabalho cansativo, assim, ele toma muita energia, né? Então, a gente sabe que alguns territórios aqui no Brasil ainda precisam desse esforço, tá? Então, a gente olha norte e nordeste do Brasil, especialmente, muitos dos territórios dessas regiões precisam de um esforço adicional para fazer isso acontecer. Mas no meio disso tudo que eu passei, eu tive a felicidade de trabalhar um tempo com educação ambiental. Apesar de Uhum. não ser um dos caras mais articulados do planeta, tive uma época trabalhando com educação ambiental, onde eu trabalhei com profissionais muito boas, assim, sabe? Então, trabalhei com a Valéria, trabalhei com a Patrícia, sabe? Gente de altíssimo gabarito em educação ambiental que me deram muitas das estratégias de como tratar com comunidades, como tratar com o produtor, como aproximar. Então, isso me ajudou pra caramba a ajustar diálogo para esses diferentes players, né? Você imagina que eu, enquanto engenheiro responsável da implantação lá do Ajuricaba, eu tinha que de manhã lidar com os produtores, uma questão de entrega de materiais e implantação do bio. No começo da tarde tinha uma reunião com a Copel e terminava o dia na cooperativa discutindo o contrato dos produtores. Então mudava muito o contexto de negociação. Então isso tomava muita energia. Mas, cara, eu me divertia, assim, sabe? Eu eu olho para trás assim, tenho um orgulho enorme de tudo que passei assim, e dou risada de muita coisa que um dia me deixou desesperado. Mas por isso que hoje, quando chega alguma coisa que me assusta, eu falo, eu vou rir disso ainda. Eu sei de algumas histórias aí depois, se você quiser contar alguma delas, Felipe, que você possa contar, eu acho que vai ser bom, bem oportuno, cara. É... Felipão, você entrou num ponto bem legal, cara, que eu costumo comentar bastante com os meus mentorados, e tem muita gente nova chegando no mercado, e eu e você vivemos um negócio diferente. Lá atrás, nós chegávamos para essa cadeia de fornecedores e falava assim, biogás, esse cara falou, o que?
viu que ele gaguejava e não entendia o que estava acontecendo, cara. Uhum. Hoje não, hoje essa galera já chega com a boca cheia para falar de biogás, né? Mas como conectar tudo isso dentro de um projeto? Vocês dentro de uma instituição hoje, você na frente de uma instituição hoje de desenvolvimento, com os diretores, mexendo com coisa nova, continua tendo esse desafio de falar com novas cadeias de fornecedores que não sabem o que é o biogás e o biometano e tendo que conscientizar eles. Aí, nesse raciocínio cara, como é que você lida com a cadeia de fornecedores, com o mercado de biogás para colocar um projeto no chão, para tirar um projeto do papel? Ou melhor, né, para botar o projeto no papel, muitas vezes você precisa lidar com esses caras. Uhum. Como é Bom, que você organiza isso na sua mente? Compartilha com a gente aí. tá, excelente. Assim, a gente tem o que virou um método aqui dentro do CBiogás, né? A gente trabalha primeiro o desenho de arranjo, né? Então, a gente rabisca o que é o desenho inicial do projeto. Então, tá, eu tenho o gestor aqui, não falo de tecnologia ainda, tá? Eu falo gestor, gerador, tratamento do biogás, gerador, sistema de segurança, conexão com a rede, por exemplo, em um projeto de GD. Aí eu falo, tá, beleza, isso faz sentido ou não faz sentido? Qual é a demanda de energia desse cara? Começa a trabalhar, eu gosto de trabalhar com um desenho inicial primeiro, nem que eu mude ele completamente depois. Então, eu trabalho com um desenho inicial. E uma das primeiras coisas que eu faço é perguntar aonde está doendo, né? Basicamente, do teu consumo de energia, dos teus energéticos que podem ser substituídos por biogás, qual que é o mais caro para você? E assim, preço tem que ser visto numa condição global, tá? O que eu estou querendo dizer? Ah, lenha é barato. Tá, mas quanto te custa transportar a lenha? Ah, não, não. Tem o frete, que daí fica assim. Então, assim, cara, quanto custa toda a tua operação de lenha? Né? Então, daí você começa a encontrar, opa, biogás faz sentido para esse cara mais na lenha do que na energia elétrica. Ah, mas produzir energia elétrica não é bom? Claro que é. Mas para você faz mais sentido na térmica. Ah, mas eu não quero térmica, eu quero energia elétrica. Então, bora para energia elétrica, tá tudo bem. Mas é sempre mais importante você olhar a maior eficiência em deslocamento de energético. Né? Então, qual que é o energético mais caro, né? Ou qual que é o energético que, se eu deslocar com biogás, eu tenho o melhor resultado do meu projeto? Então, essa é a pergunta-chave para começar o projeto. Daí você desenha o teu arranjo e daí você vai discutir questões de tecnologia, né? Então, o biodigestor, assim, quem define tecnologia de biodigestor é um cara chamado substrato. Não é o projetista, é o substrato. Não adianta. Então, assim, dependendo do substrato que você tem uma limitação tecnológica para trabalhar com diferentes modelos de biodigestor. Né? Você já falou sobre isso em alguns posts aqui, já eu vi, e não tem por que você investir num CSTR se uma lagoa coberta faz o trabalho que você precisa, sabe? Não Exatamente. tem, não faz sentido. É a mesma coisa, faz uma analogia que eu acho perfeita. É a mesma coisa que usar uma panela de pressão para esquentar água. Não faz sentido. Usa chaleira. Né? Uhum. Então, assim, você tem que trabalhar com otimização de recursos. A tecnologia de lagoa coberta, né, não é uma tecnologia de baixo custo. Ela não se escolhe uma lagoa coberta porque ela é barata. Se escolhe uma lagoa coberta porque ela faz sentido para o substrato que você tem e não faz sentido gastar muito mais do que isso investido no CSTR. Então, essas discussões de tecnologia, dimensionamento de gerador é um negócio muito mais complexo do que parece. Então, muita gente olha para isso do tipo, o volume
de biogás que eu produzo, dividindo por 24 horas, está aqui a potência da máquina, o volume, está aqui a vazão de biogás que eu tenho, essa vazão está adequada para um gerador dessa potência, então bora. Agora, quanto eu preciso de energia? Uhum. Que horas eu preciso de energia? Eu vou gerar isolado ou vou gerar conectado, né? Vai ser horário de ponta? Não vai? Cara, então assim, tem muitas variáveis para impactar isso. Eu já vivi, eu já tive o desprazer de visitar um produtor no interior de São Paulo, que ele tinha comprado o gerador antes de ter o biodigestor, Caraca. né? Então, assim, por um impulso, por uma paixão, ele se apaixonou pela ideia de produzir energia com biogás. Só que aquela máquina estava errada. E daí eu sou o portador da má notícia, né? Então, porque daí você precisa construir um projeto que faça sentido para aquele gerador. Não dava. Ele estava numa potência muito maior do que ele precisava. Né? Isso, pô, isso aí dos 10 anos atrás. Né? Então, isso não acontece mais. Né? E essa é outra coisa que mudou bem, Ricardo. Hoje em dia, eu tenho visto clientes mais conscientes. Uhum. Então, quem está procurando projetos de biogás tem procurado mais qualidade técnica. Assim, acho que por conta de conteúdos, como os que você entrega na internet, e experiências Informação, né, cara, também. informação, os caras não estão assim, tá, então só esse cara sabe o que está fazendo. Não, tem bastante gente, vamos checar aqui. Então, eu tenho visitado alguns produtores em plantas novas, aí, plantas de novos fornecedores, e você vê que o produtor sabe o que está acontecendo, você pergunta para o cara como opera, ele sabe. Cara, isso me deixa muito animado, porque daí o cara incorporou a ideia de produzir biogás. Ele não Uhum. faz outras coisas e produz biogás. Ele está animadaço. O que mais anima ele hoje é o projeto de produção de biogás, né? Ó, aquela operação. Então isso é muito bom. Acho que a gente passou o momento de preciso ir na Europa ver uma planta de biogás, né, Felipe? Passou, passou. E, pô, e aquela ideia de que é, só os estrangeiros sabem fazer plantas e tal. Pô, os caras têm muito mais experiência. Isso é inegável. Você Uhum. pegar um fornecedor alemão, francês, canadense, pô, que tem aí 20 anos de mercado de biogás, esse cara tem mais experiência do que um cara que está aqui há 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos em biogás. Esse cara Uhum. com certeza tem mais experiência. Mas essa diferença de experiência tem feito cada vez menos, tem significado cada vez menos em qualidade. Né? Então, assim, pô, tem empresas grandes do Brasil já entregando bons projetos de biogás, projetos extremamente eficientes no setor sucroalcooleiro, em resíduos urbanos, no agronegócio. Então, a gente não está mais tão distante quanto a gente já teve. A gente está cada dia mais perto. Então, missões aí para a Europa, para os Estados Unidos, para Canadá, estão muito mais conectadas hoje para procurar bioGNL, produção de hidrogênio, produção de biosincrude, biometanol, numa fase nova, né? Pô, a gente tem aí uma produção bem recente sem dúvida, o pesquisador que mais me inspira, que é o Jerry Murphy, da Irlanda. Ah, Irlanda. Ele ele agora está com a parte de eletrodigestão anaeróbia. Uhum. Cara, quebrou uma nova fase dentro do que a gente fala de digestão anaeróbia, né? Uma eficiência muito maior, mas é uma coisa que está acontecendo em laboratório ainda. Só que eu sou da época que uma coisa de laboratório para chegar em campo, ela levava uns 10 anos. Hoje, daqui, assim, do que eu vi, o artigo do Jerry, já dividi com o time aqui,
A gente tem reatores semicontínuos aqui no laboratório, né? A gente tem 4 reatores semicontínuos aqui no laboratório, a gente tem a planta aqui em Itaipu. Eu falei, gente, como é que a gente vai fazer para rodar um teste desses por aqui, para a gente poder dar velocidade, né? Então, tem um ponto bom, você estava aqui quando essa decisão aconteceu, você vai lembrar, que tem a ver com essa questão do internacional com o Brasil. Há uns 4 anos atrás, né, 5 anos atrás, na verdade, a gente começou um projeto bem importante, né, o projeto do Jeff Biogás Brasil, um projeto que fez muita diferença para o mercado de biogás brasileiro, fez muita diferença para mim, fez muita diferença para você, fez muita diferença para bastante gente. E uma das coisas que a gente tinha como meta lá e virou um dia a dia aqui no Sem Biogás é manter conexão constante, trabalhar em rede com quem está fora. Então, a gente, hoje, é normal, assim, é cotidiano ter reunião com... Hoje, é normal, assim, 1 em cada 5 reuniões que eu faço são com pessoas de outro país, assim, para trocar uma ideia, para, às vezes, um projeto que a gente está fazendo em cooperação, para tirar uma dúvida de um processo tecnológico. Então, é bem comum, coisa que não era tão comum antes. Então, acho que esse é um legado que aquela nossa fase de pandemia deixou, né? Da gente que online a gente também consegue chegar. Então, a gente está dando muita velocidade para os projetos, para as cooperações internacionais, né? Então, a gente está conectado com a Biogás World. Então, pô, a gente conversa com o Canadá, com os Estados Unidos, com França, com Inglaterra, com Itália, assim, para dizer as últimas conversas, Turquia, Índia. Então, a gente está sempre trocando ideia. Então, a gente ajuda os caras lá, eles ajudam a gente aqui. Então, isso está fazendo homogeneizar o nível tecnológico aí nos países, né? Então, você viveu muito dessa fase aí de internacionalização, de olhar para o mercado estrangeiro. Esse ano tem missão de novo. Infelizmente, tem missão de volta em junho, lá para o evento da World Bag Association de novo. A gente vai ter a chance de visitar mais algumas coisas, mas não estou procurando como produzir biogás lá, né? Minto, eu vou visitar sim, vou visitar uma unidade não, 2 plantas de rota seca. Mas assim, porque é uma rota que a gente não está vendo ainda. A gente tem o Thiago Divises olhando para isso agora aqui. Você que estava com a gente aqui, a gente chegou a namorar um pouquinho com algumas iniciativas. Algumas empresas. Mas agora está mais quente, então vamos trabalhar para isso. O mercado tá mais maduro, né? Eu acho que a nossa conversa deixou isso bem claro, né? A gente não tá olhando mais fornecedor de biodigestor, cara. A gente tem fornecedores muito bons no Brasil e eu acho que uma grande experiência que o programa Tropicalização me trouxe, Felipe, foi isso aí, cara. É que a gente tem mão de obra e engenharia extremamente qualificada no Brasil. Grande exemplo disso é o pessoal da 3D que está em Foz do Iguaçu, né? Com uma refinaria de biometanos 100% com engenharia 100% nacional, né, importando alguns equipamentos, mas construindo aqui. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante, cara. Eu também, a gente vai daqui algumas semanas para a Europa participar de um evento e não está olhando para plantas, está olhando para equipamentos que trazem mais eficiência para o processo de produção de biogás, que é o que você viu o pesquisador da Irlanda trazendo para nós, né? E nessa temática, cara, o que você tem, o que vocês estão trabalhando aí no sentido de aumentar a eficiência de biodigestores, mas também de conectar isso que vocês estão fazendo hoje, né? Eu sei que vocês estão fazendo bastante coisa, a gente já chega aí, né? Com o mercado, sabe? O que vocês estão vendo de aumento de eficiência, cara? O que a gente pode aproveitar em projetos, enfim? Bom, assim, a grande maioria dos projetos que a gente avalia para aumentar a produção de biogás, na verdade, para aumentar a produção de metano, né? A gente sempre manejo é um dos pontos mais importantes, tá? Então, assim, eu te digo, manejo supera erros de projeto.
pode superar erros de projeto, né? Agora, não tem projeto que aguente a falta de manejo. Então, você pode investir o que você quiser em tecnologia. Se você operar aquilo a revelia, pode esquecer, cara. Não vai ter metano. Você pode até ter biogás, um monte de CO2 e tal, mas metano você não vai ter. Ou não vai ter, né, na proporção que você precisaria, né? Ou que poderia. Então, manejo é uma coisa que a gente tem ajustado muito em muitas das unidades. E isso tem a ver com a dieta, né? Acertar a dieta dos reatores, né? Então, a carga, né? Então, distribuir a carga de alimentação dos reatores é uma coisa que muda muito. A necessidade de pré-tratamento, né? Para tratamento, vou dar um exemplo importante em relação ao soro de leite. Bastante gente fala, joga soro de leite, que o digestão fica duro, cheio de CO2, cara. Se você não acertar o pH dele antes ele entrar, vai produzir mais CO2 que metano. Então, o que adianta um biodigestor inflado de CO2? Tá errado. Então, ajusta. Então, A não ser que ele esteja vendendo CO2, né? Se teu foco for vender CO2, Tá daí tudo bem. Segue aí. Mas essa parte de conhecer os substratos e acertar a dieta é muito importante, isso a gente faz bastante. A gente, felizmente, cara, hoje tem fila no laboratório, a gente, para os semicontínuos, a gente só tem vaga para o segundo semestre, porque a gente faz os testes, para explicar para o pessoal, né? A gente faz os testes em laboratório, que é do potencial de produção de biometano, os testes em batelada, onde a gente consegue o máximo de produção de biogás por quilo de sólido volátil daquele substrato. E a gente tem os reatores semicontínuos, a gente tem 2 modelos, o CSTR e o Lagoa Coberta. Aqui eu coloco ele numa situação operacional. Então eu não consigo chegar no reator semicontínuo no que eu chego no laboratório, porque o fator tecnológico, de manejo, de carga, começam a fazer seus estragos, né? Então eu não consigo chegar naquele número. Daí eu consigo ter um número que é o número mais próximo que eu vou ter em campo. Mas daí eu consigo simular agitação, consigo simular carga, consigo simular temperatura, consigo uma carga distribuída em 10 descargas por dia, em uma carga por dia, e os impactos disso na cinética de digestão. Eu consigo simular uma série de critérios de operação para poder tomar decisões mais assertivas, né, na produção de metano. A gente olha daí sempre focado na produção de metano, né? Esse é um dos pontos que a gente mais ajusta De em eficiência, né? projetos de eficiência. Legal. Fala um pouquinho mais do laboratório, Felipe. Vamos aproveitar que a gente está nessa pauta aí. Eu já falei de laboratório de vocês várias vezes aqui, mas acho que a conversa está bem oportuna para isso, cara, de você explicar como é que funciona e até como é que funciona essa parte dos setores contínuos, né? Como é que alguém pode contratar, enfim, explica um pouco mais para nós. Beleza. O laboratório, assim como eu disse, ele é mais velho que o próprio CBiogás, né? Ele tem 12 anos. O CBiogás completa 11 esse ano. O laboratório ele começou justamente com a necessidade de estabelecer referências nacionais, referências regionais para projetos. Então, hoje, a gente avalia muito novos substratos e misturas de substratos, né? E o que acontece? Felipe, eu já tenho referência para laticínio. Posso usar essa referência para laticínio que está aqui na nota técnica tal para fazer o meu desenho de projeto? Pode. Faz teu estudo de viabilidade em cima dele e tal. Na hora de dimensionar, cara, manda o substrato para cá e a gente te dá um resultado para o teu substrato. Por que isso é importante? O efluente ele muda, né? Ele pode mudar em razão do processo produtivo que gerou ele. Então, mesmo sendo de um laticínio que produz produtos diferentes vai ter efluentes diferentes, né? Faça uma comparação com você. A gente
produz materiais diferentes a partir do que a gente come. Aquela E, piada que você começou a fazer, falou assim, vai ficar pública, não posso continuar ela aqui. bom, eu fiquei com dificuldade de fazer ela Formal. formal. Mas todo mundo entendeu, todo mundo escutou sem eu falar. O ponto é que isso influencia, né? Isso influencia na tua produção de metano. Então, manda para o laboratório. Mandar para o laboratório é muito mais barato do que se imagina, tá? Então, assim, para ter uma decisão de projeto, vou te falar que se eu falar aí numa equivalência, cara, vou te falar que o estudo de laboratório é 0,1% É do que isso mesmo, Felipe. Eu é já fiz muito essa conta, barato, cara. cara. É É, muito barato, é né? muito Então, barato assim, pro risco que você está assumindo, né, cara? Você está mitigando, na verdade. A partir do momento que é, você faz uma análise de potencial de produção de biogás no laboratório, igual o laboratório de biogás, você está mitigando o risco. Um risco de, eventualmente, você está colocando uma exatamente. planta de biogás que não vai produzir biogás, cara. E depois você fala, nossa, que surpresa. Eu falo, putz, se tivesse mandado para o laboratório, tinha um número. Você teria conhecido isso. E digo, Eu vou te contar aconteceu. eu acho que você vai contar uma história, eu também vou contar outra. Então, deixa eu contar a minha primeira. Cara, a gente está num projeto aqui agora que eu mandei a análise no laboratório para vocês. Uhum. O cliente, olha que curioso, ele chegou pedindo um CSTR. Ele falou assim: me passa a lista de fornecedores CSTR. Eu falei assim: eu não passo a lista, cara, sem entender teu resíduo, né? Não é assim que você toma a decisão. E para surpresa dele, o resíduo dele, cara, tem muito pouco potencial de produzir biogás e uma taxa de sólido muito baixa, assim, que cabe num ASB, sabe? Então, o cara ia de repente tomar a decisão de um investimento muito alto, né, que foi mitigado por uma análise laboratorial. Perfeito. O exemplo é perfeito, assim, e é sempre desagradável você apresentar para o cara que ele não tem um projeto, uma boa oportunidade na mão. Mas, por outro lado, cara, que bom que nesse momento, antes dele fazer um investimento importante, ele tomou essa sábia decisão de mandar isso para o laboratório. E nesse caso, ele encontrou você que teve essa conduta, né? De calma aí, amigão. Se você for atrás de tecnologia, de biodigestor primeiro, talvez você consiga biodigestores, porque avalia o que você tem na mão primeiro, né? E a gente tem um ganho importante aqui. Assim, a gente teve surpresas, teve substrato que a gente recebeu aqui, que os caras, meu Deus, já produzi biogás pra caramba. Chegou aqui, poxa, cara, que tristeza. E outras surpresas muito boas, como a da cerveja. Aham. Meu, a indústria cervejeira, especialmente as microcervejarias, inclusive, que tem uma dificuldade em manejar um resíduo importante ali, O tem uma bagaço nota, malte. bagaço do malte, tem uma nota técnica sobre isso, né, do Uhum. que o biogás produziu no ambiente do projeto Jeff. Cara, dá para produzir muito biogás. Então, tem oportunidades escondidas aí em muitos substratos, tá? Então, a gente já mapeou, analisou mais de 350 substratos diferentes, Caraca. de toda sorte. Então, assim, cama de rato de laboratório a gente já avaliou, cocô de capivara a gente já avaliou, cara, de tudo, né? Da indústria salmoneira, do Chile, da Argentina, de diversos outros países, a gente já trouxe coisas para cá para avaliar. E daí a gente teve uma evolução importante há 2 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com os reatores semicontínuos. Uhum. E o reator semicontínuo, ele nos dá a chance de operar um biodigestor, né, numa escala menor. Então, como é que a gente fez para validar o CSTR nosso? A gente deixou ele 1 ano operando em espelho com a planta nossa aqui de Itaipu, que é Uhum. um CSTR. Então, a gente tinha um CSTR operando em escala real, produzindo o biometano que a gente usa para a frota de veículos leves da Itaipu, e um em espelho, numa escala menor,
até o momento que a margem de erro, a margem de erro era inferior a 1%. Então, o que a gente não conseguia encontrar a diferença na operação de um e de outro. Então, quando as curvas se equipararam. Nesse momento, a gente identificou que a gente tinha um equipamento seguro, porque daí a gente seta. Inclusive, no reator semicontínuo, eu consigo setar erros de projeto, inclusive. Então, se ficou mal posicionado um agitador, ou se você tem um agitador numa potência abaixo, a gente consegue ajustar isso nos semicontínuos aqui, simular a tua operação real. A gente tem feito muita análise nos semicontínuos para as plantas de codigestão. Então, é uma coisa que é relativamente recente, né? Antes a gente operava muito monodigestão. Então, tinha um biodigestor para um resíduo. Pô, eram raras as misturas. Hoje já não. Hoje a codigestão está ganhando espaço. Você vê plantas, empreendedores olhando para uma planta e esticando o pescoço para olhar o que está acontecendo no vizinho, para saber o que tem de resíduo ali. Falar, Sim. opa, vou puxar esse resíduo desse cara aqui e trazer para cá, né? Há pouco tempo um projeto aí, era para fécula de mandioca e o cara olhou em volta, estava cheio de batata doce redonda, né? Batata doce redonda não tem valor de mercado. Então ela fica no campo. Vamos E coletar isso. 30%, cara, 20, 30% do que se produz. Então vamos trazer isso para cá e vamos processar e vamos botar para o biodigestor. Né? Então, aí a codigestão você precisa ter uma decisão mais segura também de mistura, de como é que o reator vai se comportar com as suas misturas, como é que vai se manter a cinética de digestão. Então, o setor sucroalcooleiro contrata bastante, indústria contrata bastante para a gente ajustar, né? Aí a gente consegue, no final disso, setar o que é uma mistura ideal dos substratos que ele tem à disposição para a máxima produção de metano. Legal. A gente como falou ali atrás que, sei lá, uma análise laboratorial deve representar 0,1% do investimento numa planta de biogás, está mitigando o risco, que nem a gente contou a história aqui. Hoje essa análise está na faixa de R$ 3.000, me corrija se eu estiver errado, Felipe. É isso aí. Você tem tabelado, você tem uma faixa de valor para fazer essa análise do semicontínuo, que é uma análise que vai passar segurança para dimensionamento do biodigestor? Essa eu não tenho um valor tabelado, porque ela depende muito das dúvidas que eu preciso tirar. Então, ela pode levar de 3 a 6 meses. Né? Então, tem análises que custam 45 mil, tem outras 100 mil reais para a gente tomar todas as decisões. Agora, como eu estava te falando de uma indústria do setor sucroalcooleiro, cara, o risco que esse cara está mitigando ainda é muito alto. É gigantesco. É gigantesco. Então, porque daí não é só investimento, né, Felipe? Não é só investimento na planta. Muito provável que ele já está vendendo um contrato de biometano, de energia elétrica, sem ter a planta no chão. Exatamente. E tem todo o risco o prejuízo de você quebrar contrato e tudo mais que, sei lá, investimento de, se for 45, 100 mil reais numa análise, um reator semicontínuo pode mitigar. Pode chegar até mais que isso, tá? Mas em termos de previsibilidade que te traz, segurança para o contrato que você está assinando, cara, o valor é uma mixaria, sinceramente. Que massa, cara, que massa mesmo, muito massa. Felipe, fala um pouco sobre esses projetos emblemáticos que o CBiogás já executou e que está executando e que vai executar, cara. Para a galera conhecer. Eu conheço uma parte deles, sei que vocês estão fazendo coisa nova que eu não conheço, e o que vocês estão olhando aí pro mercado? Pode começar lá em 2013 se quiser, cara. Assim, eu estava fazendo um resgate esses dias, assim, porque a gente faz tanta coisa que às vezes a gente esquece de olhar e comemorar as coisas que está fazendo, né? Pô, se alguém me dissesse em 2008, 2010, que a gente ia chegar a um projeto de produzir querosene de aviação a partir de biogás, cara, eu ia rir desse cara, de doer a barriga.
sabe? E hoje está aí. Era impensável, né, cara? Era impensável. A gente estava se matando para gerar energia elétrica com o tal do biogás, né? Você me fez, eu vou te interromper, mas você me fez lembrar um negócio, cara, que alguns anos atrás, sei lá, uns 3 anos atrás, a gente tava tomando um café, alguma coisa assim, e alguém falou assim: vamos fazer um foguete decolar com biogás? E demos risada, cara, mas uma risada não é uma esperança. Acho que hoje a gente não daria risada, a gente ia sentar e fazer o projeto, né, cara? Mas os foguetes usam metanol, cara. Sim. Então dá para produzir biometanol a partir de Mas biogás. desculpa, volta aí tua história, cara. Daria risada e tal. Exatamente. Então, a gente, o primeiro projeto de GD, né, com biogás, que você inclusive mostrou lá da Granja São Roque, aquilo ali foi para quebrar paradigmas, né, dessa questão da produção, da geração distribuída de energia, né? Isso tem a ver com o começo da minha história, né? O que o território fala, né? Então, eu sempre gostei muito dessas coisas do território resolve território, né? Sabe? Então, competitividade regional a partir de inteligência energética. Uhum. Então, os projetos dos condomínios de agroenergia, né? Tanto de Ajuricaba, né? Marechal Cândido Rondon, foi o primeiro. Pô, cara, a gente teve que lidar com todo tipo de situação lá para colocar o projeto de pé. Depois o projeto de Entre Rios, que daí você participou da fase de planejamento dele pela DEOP, Uhum. que também um projeto daí com a prefeitura comprando biogás, né? Então, acontecem alguns desafios que a turma não vê e às vezes encontra a gente cansado e fala, pô, mas parece tão simples o que vocês fizeram, mas o que mais tomou tempo nosso no projeto de Entre Rios, sim, a gente tem uma engenharia incrível aqui no CIP. Então, o time consegue executar o impensável. Só que a gente tinha nesse projeto uma dificuldade que era como é que eu faço para a prefeitura comprar biogás do produtor rural. Porque esse era o grande negócio. Uhum. Como é que eu faço uma nota de produtor rural de biogás sem gerar nenhum ônus para esse produtor que o descaracterize como produtor rural? Uhum. Porque até então o que a gente tinha o descaracterizaria como produtor rural e deve virar um vendedor de energia, um vendedor de qualquer outra coisa. Isso seria um problema para o produtor. E, Uhum. pô, a gente não podia fazer isso. Biogás é um produto rural. O biogás de um produtor é um produto rural. Por que eu vou tirar ele daqui? Por que eu vou tratar ele de uma outra forma? Então, um trabalho muito complexo para a Secretaria da Fazenda do Estado. A gente teve um apoio muito grande da Secretaria de Agricultura do Estado para fazer isso virar. E tomou bastante tempo e deu certo. Né? Uhum. Então, felizmente, a gente encontrou pessoas muito bem intencionadas aí no governo para fazer isso virar. Né? Então, poxa, é isso aí. O biogás é do produtor. Né? Então, assim, o produtor produz produtos rurais. Então, se o biogás produzido por um produtor em ambiente rural é dele. Uhum. Então, logo é um produto rural. Não é um industrializado, não é um, sabe? Então, Porque e tinha esse essa foi um discussão, desafio né? grande. O resíduo entrou para dentro do biodigestor, industrializou e tal, mas não era o produto final no final da história, né, cara? Na história. O produto final é a energia, é o bimetano, enfim. Exatamente, exatamente. Então, e existia esse compromisso bastante forte de impactar o produtor, Uhum. né? Então, de forma positiva, não negativa. Mas, pô, a gente teve aí o projeto de Toledo mais recente, mas projetos de frigoríficos aí que a gente deu bastante apoio, de fecularias de mandioca que a gente deu bastante apoio. E a gente,
cara, diferentes substratos em diferentes negócios, diferentes tecnologias, para diferentes aplicações. Isso tudo fazia a gente ficar chaveando muito, assim, né? É, eu gosto muito de fazer analogia com o cofre, né? Cada projeto de sucesso é como se fosse um cofre e que ele tem vários números para você fechar, né? Que tá a tecnologia, o substrato, o manejo, o investimento, o consumo de energia, a análise energética. Então, tem muita coisa que precisa estar no lugar para essa oportunidade aparecer. Então, não dá para ir atrás de atalho para fazer isso rodar. Então, foi tocando muitos projetos diferentes que isso ficou claro para mim, né? Agora, tipo, mais recente, a atualização tecnológica aqui da UD Itaipu, né? A gente está trocando o reator, a gente instalou o sistema de biosincrude, a gente está fazendo um upgrade no sistema de abastecimento, né? Então, pô, essa planta de sincrude, ela vem motivada por um projeto para a produção de querosene de aviação. Só que ela permitiu o desenvolvimento do time para processamento do biogás para diversos hidrocarbonetos. Então, pô, a partir da estrutura que a gente conseguiu viabilizar aqui numa parceria com a GIZ e a Fundação Araucária, aí, execução do PTI, Universidade Federal do Paraná, e Biogás, pô, a gente conseguiu ter uma estrutura que eu consigo usar para produzir biometanol, dimetil éter, pô, uma série de outros hidrocarbonetos. Então, pô, isso abre um leque de oportunidades assim sem tamanho, né? E isso me deixa bem, bem animado com tudo que a gente tem desenhado aqui no Biogás, né? Você conhece muito bem o Biogás como... O Biogás é uma instituição independente, privada, com um clube de negócios que iniciou há 2 anos atrás, sem custeio, né? A gente não tem um grande patrocinador, a gente tem diversos patrocinadores, que são essas empresas associadas do Clube de Biogás. Mas a gente tem conseguido crescer cada vez mais, se equipar cada vez mais como uma ECT dedicada para o biogás submetano, né? Então, gosto de olhar para trás, né? Te agradeço por me perguntar sobre isso, que isso faz a gente rever e falar, pô, estamos fazendo um belo de um trabalho aqui, né? Dar um tapinha nas próprias costas aí, de que as coisas estão indo bem, de que a gente está crescendo bem, crescendo com segurança. Eu gosto bastante de começar com todos os podcasts, independente se já passou aqui ou já não passou aqui a pessoa pela história, Felipe, porque é importante quem está chegando agora ouvir essas histórias que a gente já bateu cabeça, que tem experiência, que o que está na teoria, numa nota técnica, num livro em português, é a experiência das pessoas errando e acertando, né? E quando você fala do upgrade dessa planta, a gente poderia lembrar que a gente está falando um movimento de biometano, mas quando a gente fala de pequenos produtores de biometano, o Biogás mais uma vez foi protagonista, né, cara? Uhum. Pensar naquela granja que trazia biometano para Itaipu até o momento que vocês são autossuficientes de biometano, gerando os próprios resíduos, e agora dando mais um passo. Não tem como você dar mais um passo sem repensar a estratégia, né? Então, eu entendo que o que você está fazendo agora cara, a tecnologia que eu tinha até agora é a tecnologia que o mercado está usando. O que eu preciso para fazer o hidrocarboneto é outra tecnologia. Então, eu preciso repensar toda essa estrutura, assumindo esse risco, né? E fala um pouco mais sobre esse projeto de SAF, cara, de hidrocarboneto. Esse tempo atrás a gente conversou, né? E eu lembro que a gente estava em São Paulo e o Felipe falou para mim, cara, a gente vai produzir Biosincrude. Já produziram, Felipe? Biosincrude, a primeira campanha é na semana que vem. Ah, pô, eu lembro que a gente sentou e conversou e eu falei assim, Felipe, que cor tem esse negócio, cara? Você falou assim, eu não sei, vamos descobrir.
Estou falando semana que vem aqui, mas eu não sei quando sai o podcast. Provavelmente, quando sair o podcast, a gente já vai ter feito a primeira campanha. Assim, tem muito aprendizado na implantação de um sistema como esse, né? Então, a gente... cara, o equipamento foi produzido na Índia, né? Então, a gente trabalhou o comissionamento de um equipamento sendo fabricado a quilômetros de distância. Então, mais uma vez, assim, a engenharia aqui varou noites para fazendo a campanha de comissionamento com o pessoal de lá, né? É claro que tem toda a execução, o comissionamento foi com uma empresa brasileira, né? Mas o equipamento foi concebido na Índia e, e a gente vai fazer a primeira operação, né? Então toda essa operação ela traz um monte de elementos novos. Estou trabalhando com vasos de pressão, estou trabalhando com gases novos, estou trabalhando com componentes novos. Então, ela tem que ser muito cuidadosa, né? Então, a gente está se cercando de domínio de todo o processo para fazer isso, porque a hora que eu... Sabe aquela hora que você pergunta, a professora perguntava na escola quem quer responder a pergunta e ninguém levantava a mão? Hoje, quando eu pergunto quem quer operar a planta, quem quer operar, eu acho bastante gente, mas quem está preparado para operar a planta, deve ter umas 3 pessoas no mundo para levantar a mão, né? Então, tudo isso tem que ser equacionado, né? Então, a equipe está bem dedicada aí para conseguir se cercar de todos os cuidados aí para fazer essa primeira operação, mas não vi o Syncrude ainda. Você deve, né, o que eu devo ter te falado é o que eu falei algumas vezes para as pessoas. Eu fico imaginando o Becker enchendo, né? Eu fico imaginando, quero ver esse troço, né, essa materialização, né? Então, pô, hoje a planta tá lá, tá linda, cara, tá linda. Você precisa vir para cá para ver. Inclusive, a gente Você, cara. inaugura ela em junho, dia 17 de junho. Eu não vou estar aqui, eu vou estar numa missão lá fora, na Europa. Legal. Mas quando eu voltar, eu vou, pode ter certeza. Beleza. Cara, puta, caralho, né? Porque a gente sai de esterco pra falar de querosene de aviação, Piucicrute. É, por que fazer essa pesquisa, Felipe? Assim, falando de mercado, cara, a gente tem um baita mercado de querosene de aviação, eu até vinculei nossas informações, o mercado tem uma pressão socioambiental para diminuir a pegada de carbono do querosene de aviação. Mas quando a gente pensa em todo o esforço tecnológico, cara, faz sentido, ganha mais dinheiro. No final da história, cara, vai ganhar mais dinheiro com biosyncrude, com querosene de aviação do que com biometano? Cara, você está me fazendo a mesma pergunta que eu escutei há 10 anos atrás sobre produzir biometano. Assim, faz todo sentido, embora para os números de hoje, o custo que a gente vai ter para produzir querosene de aviação aqui, ele não é nada competitivo quando Uhum. olha um querosene de aviação produzido a partir de fóssil, né? Mas faz todo sentido quando eu começo a colocar isso numa agenda de descarbonização e também faz sentido quando eu começo a olhar a demanda distribuída de querosene de aviação, né? Então, quanto custa o querosene de aviação em Guarulhos e quanto custa o querosene de aviação em Porto Velho, né? E quanto custa no interior do Brasil, quanto custa querosene de aviação em Chapecó, em Foz do Iguaçu, né? Uhum. Então, assim, o que a gente pode trabalhar de estratégias para a produção regional do querosene de aviação, né? Esse é o principal, esse é um dos principais pontos. Aí eu estava falando sobre isso há um tempo atrás, e daí eu escutei de uma pessoa assim, pô, Felipe, mas quem está preocupado se está abastecendo com querosene de aviação sustentável ou não são os europeus. Então, voo internacional é Guarulhos, Galeão,
acho que Curitiba. Então, assim, estão concentrados aí, especialmente no Galeão e Guarulhos. Então, tem que produzir lá. Eu falo, não. A questão de descarbonização é uma agenda global. Não dá para a gente olhar que há um interesse somente das operadoras internacionais. Eles se anteciparam e estão estabelecendo metas. Mas olha o movimento que as empresas brasileiras de aviação estão fazendo. Então, muito em breve, a gente vai ter essa demanda. E não vai dar para esperar esses caras terem metas estabelecidas, claras, e virando chamada pública para comprar, para começar a desenvolver a cadeia. Lembra que quando eu te falei de uma coisa do grande negócio do CBiogás é trabalhar nos níveis de incerteza. Então, hoje o pessoal sabe como dimensionar um biodigestor. Então, precisa o CBiogás concentrar esforço em dizer como se dimensiona um biodigestor? Não. Né? Então, assim, a gente concentra esforço no que o mercado não está dominando ainda. Né? Então, a gente, o CBiogás, a história do CBiogás, o foco do CBiogás, ele se confunde com a história do biogás bimetano no Brasil. Então, conforme ele vai evoluindo, a gente vai soltando algumas iniciativas, porque o mercado dominou isso, e isso não deixou aquela pauta menos importante. Mas hoje o mercado consegue atender. Já teve tempo da gente ajudar o produtor a dimensionar um biodigestor. Mas esse tempo passou. Esse cara encontra profissionais hoje para fazer isso, ou consegue encontrar profissionais para fazer isso. Né? E cada vez mais vai encontrar profissionais mais qualificados. A gente tem os teus treinamentos, né? A tua mentoria, tem os treinamentos que o CBiogás faz. E, a galera tá subindo de nível, cada vez tem mais gente treinada para fazer as coisas. Então, a gente trabalha no nível maior de incerteza. Mas um outro ponto querosene de aviação é uma das possibilidades. Se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, eu estou fazendo uma feeling, tá? Eu olho... Que vai ficar gravado. Daqui a um tempo a gente vai voltar a ouvir. É isso aí. Eu tenho uma expectativa muito alta com a produção de biometanol, especialmente orientada para a produção de biodiesel e para a produção de produtos da indústria madeireira, tá? Cola para a indústria madeireira. O Brasil importa 250 milhões de dólares ano em metanol, 100% shale gas, a partir de shale gas, né? Então, a gente precisa trabalhar uma agenda nacional de produção de biometanol. O biogás é uma boa saída para fazer isso. Dá para produzir biometanol muito próximo das unidades que produzem biodiesel. Né? Então, tem boas oportunidades aí. Então, eu colocaria minhas fichas aí no biometanol, mas a gente sabe que tem bastante espaço para o BioQAV, né? E volto a dizer, o biogás é um energético que ele tem uma relação territorial muito forte. Então, é sempre importante olhar, porque a agenda dele vai ser definida muitas vezes pelo território onde ele está inserido. Então, uma planta de biogás, a partir do mesmo substrato, do mesmo tamanho, estando em Chapecó, Santa Catarina ou em Porto Velho, eles podem ter aplicações energéticas completamente diferentes e ter rentabilidade similar. Né? Porque fazem coisas diferentes. Porque para aquele contexto onde ele está inserido, aquele energético faz sentido ou outro energético faz sentido. Falando desse aspecto territorial, Felipe, primeiro que sua tese de doutorado é muito orientada nisso, né? Você é uma pessoa que domina muito isso e está à frente aí do Biogás Map, cara. O que você está vendo de desenvolvimento do mercado de biogás nesses estados que ainda tem, sei lá, menos de 50 plantas de biogás? O que você vê de oportunidade ou o que você vê de tendência? Por que esses mercados ainda não destravaram, cara?
O principal ponto. E se quiser deixar spoiler aí também, quando vocês vão lançar o próximo biogás, o panorama do biogás, fica à vontade, cara. A gente vai no Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, a gente vai fazer uma entrega de highlights, mas a gente vai fazer um evento específico para lançamento do Panorama esse ano, vai ser em maio. Massa. E a gente deixa todo mundo saber aí, vai publicar para todo mundo também o Panorama. A gente já está com os números, estou bem feliz com os números, o crescimento está interessante. Passou de 1.000. Tô louco para cuspir, mas não vou cuspir, mas já você Passou de 1.000. Com certeza passou de 1.000. Então tá no lucro, então. Bora. Mas, assim, o principal ponto que eu vejo é a questão regulatória. Para muitos dos estados, há uma... Na verdade, não é bem regulatório, é a questão de operar a questão regulatória. É um entrave muito grande em quem opera e aprova projetos nos órgãos ambientais ou nas companhias de energia ou nas companhias de gás por desconhecimento. Uhum. Então, entendo que um esforço que precisa ser feito para destravar é levar conhecimento para as concessionárias de gás, energia elétrica e órgãos ambientais sobre biogás e biometano. Então, você vê os 3 estados do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, já com um domínio muito maior de como colocar um projeto, as regras para colocar um projeto de biogás para rodar, para conectar na rede, para produzir biogás, para produzir biometano e tal. E é uma coisa que está engatinhando ainda em muitos dos outros projetos, né? Em muitos dos outros estados. Então, eu remeto a isso o principal ponto. E outro ponto são os fornecedores. Então, assim, um ponto que sempre impacta o tomador de decisão é a distância que ele está do fornecedor. E eu entendo que isso deve impactar sempre, tá? Não acho que o cliente está errado. Então, assim, se quem está desenhando aquele projeto, articulando aquele projeto para mim, vai me dar assistência depois, está perto de mim, o jogo muda. Uhum. Agora, o cara está lá em Manaus, e o fornecedor dele é do Rio Grande do Sul, poxa, é muito difícil fazer virar, sabe? Então, por isso que a gente ainda encontra números tímidos acontecendo, né? Tem ai, caramba, acho que é Roberto o nome dele, cara. É um cara de Rondônia. Luciano, cara. Obrigado. O Luciano, cara, faz um trabalho incrível lá. Mas é um trabalho de pioneiro. Assim, o cara deve estar todo lanhado, aqui usando um termo paranaense, interior do Paraná aqui, porque o cara está desbravando o mercado lá, né, cara? Criando um mercado. Então, assim, todo o projeto dele deve passar por aquilo que eu comentei antes, de explicar para o cara da concessionária o que ele está falando, explicar para o cara do órgão ambiental do que ele está falando, né? Então, essa iniciativa aí é um negócio que precisa acontecer nos demais estados para ele rodar. Mas substrato não falta, cara. Eu acredito, eu sei, cara, eu sei disso. E o teu raciocínio, se a gente combinasse, não daria melhor, assim, sabe? Porque faltam pessoas. Falta. Eu diria que hoje, Felipe, o maior desafio do mercado de biogás é mão de obra, cara. E mão de obra para profissionais, vão entrar na empresa CCLT, ajudar a desenvolver um projeto de inovação, P&D, laboratório, execução de operação de plantas de biogás, mas principalmente empreendedores. Uhum. O teu raciocínio tá perfeito, cara. Você quer fazer negócio com quem tá perto de você. É isso aí. É a sensação que eu e você tinha há 10 anos atrás, quando a gente tinha que tratar com um fornecedor alemão, cara. O risco desse cara não entregar, o risco desse cara sumir. Tem coisa que, infelizmente, a gente vai querer continuar fazendo localmente. A gente não vai abrir mão do fornecedor local. Isso, e sumir, né? Quando a gente fala, pô, o cara sumiu, não quer dizer exatamente o cara desapareceu, mas é que Sim. ele só consegue vir em condições que eu não consigo sustentar. Então, o cara vai me cobrar 20
5 mil para vir da Alemanha aqui para apertar o parafuso, né? Então, aqui dando um exemplo da Alemanha, mas pô, tem fornecedores espalhados para todo lado. Mas eu acho esse um ponto bem importante. Assim, há pouco tempo atrás eu estava fazendo uma análise do Sei Biogás, né? Das pessoas que trabalharam conosco, né? E que hoje estão em outras. Você é um deles. A maior parte das pessoas que saem do Sei Biogás saem para empreender. Mais do que gente que sai para ir para uma outra empresa. Uhum. E isso, para mim, é um sinal bem importante de que conforme se aumenta o entendimento do que é biogás e biometano e aonde dá para chegar, as pessoas olham e falam, cara, tem um negócio que eu posso tocar. Nisso aqui eu sou muito bom, vou montar uma empresa nisso. Nisso aqui eu sou muito bom, vou montar uma empresa nisso. Então, eu concordo plenamente contigo. Faltam empreendedores, faltam empregados, tá? Se você não está afim de empreender no mercado de biogás, fica tranquilo, se capacite, porque te digo o seguinte, o que me motiva e o que me mantém no Sei Biogás até hoje é a possibilidade de trabalhar intraempreendedorismo aqui dentro. Porque eu comentei com vocês, minha história começou com uma startup, depois eu tive um outro negócio, e hoje eu não sou dono do Sei Biogás, mas trato tudo isso aqui como se fosse meu. O Sei Biogás tem essa cultura. E eu sei que o time do laboratório trabalha dessa mesma forma, o estagiário trabalha dessa mesma forma. Então, se você se capacitar como se você fosse empreender sozinho e entrar numa empresa, você vai crescer muito rápido e vai gerar muito mais resultados do que você geraria sendo um mero funcionário. Cara, lá atrás, no comecinho da nossa conversa, eu queria ter te feito uma pergunta, mas eu falei assim, cara, será que eu faço ela? Mas você trouxe isso agora, Felipe, que você usou o case do Luciano desbravando o mercado, lá em Rondônia, Uhum. né? Se não me falha a memória. E, cara, pra galera que tá chegando e às vezes me pergunta o que fazer, o que não fazer, eu falo assim, precisa entender esse mercado. A partir do momento, assim, e não é querer soar arrogante de buscar conhecimento, mas a partir do momento que você entender ele, você vai ver que tem tanta oportunidade, você não vai conseguir desver isso. Uhum. E a pergunta é, Felipe, lá atrás, cara, que você, os fornecedores que você viu lá atrás, fazendo o primeiro projeto com você, o primeiro motirador daquela empresa e não sei o quê, esses caras desbravaram o mercado. Como é que eles Sim. estão hoje no mercado, na sua visão, cara? Cara, tem um pouquinho de tudo aí. Tem alguns que saíram do mercado, né? Então, e estão atuando em outras frentes. Mas quem desbravou e continua no mercado é referência, né? Então, assim, desbravar um mercado, ele te coloca numa posição de exposição muito grande, mas que você, se você sobrevivendo a esse processo de desbravador, você se estabelece como a maior referência, né? Então, isso ajuda muito. Então, pô, conheço gente muito boa em geração de energia elétrica, em sistemas de tratamento, sistemas de refino, e, e é bem engraçado, às vezes, encontrar o cara e olhar para a cara dele e falar, pô, cara, há 10 anos atrás você me dizia que você nunca ia fazer isso, cara, e é exatamente o que você está fazendo. Ele falou, mas é que naquela época eu não sabia o que eu sei hoje, né? Então, assim, empreendedores que são, inclusive, humildes, né? Uhum. Conseguem crescer, né? Então, isso é bem importante. Como eu falei no começo também, para mim a maior virtude é a humildade, A cara. humildade. Não dá para saber tudo nesse mercado. Também acho, cara. O ponto-chave do biogás não é quem, não é como, é quem vai te ajudar a destravar um negócio, né, cara? Não é um Sim. biodigestor, é uma planta, é uma usina. Se é uma planta, se é uma usina, ela é composta de vários equipamentos, vários fornecedores que você precisa interagir. Agora vocês estão no desafio do SAF, dos hidrocarbonetos. E Felipe, nossa conversa tá muito massa aqui, cara. Mas eu Hidrogênio também, né? queria. Logo com a Sanepar estão produzindo hidrogênio em É tratamento, verdade, é tratamentos. verdade.
Tava no evento da Biogás lá em Curitiba semana passada e daí apareceu isso aí. Eu ouvi o Gustavo falando, vi o Rafael falando aí do Biogás sobre isso. É, cara, geralmente vou encaminhando para uma pergunta que eu falo assim, cara, qual que é o futuro do mercado de biogás? E eu vou mudar ela, né? Porque o futuro é um negócio muito, muito distante do pensamento. Eu provoco um pensamento muito distante do que eu gostaria que a pessoa trouxesse de resposta. Uhum. Então, em vez de futuro, Felipe, o que você acha que é a tendência do mercado de biogás aí para os próximos anos? Ó, cara, pergunta de US$ 1 milhão. Não, muito mais que US$ 1 milhão. Mas vamos lá. Sem falar do panorama, tá? Mas se quiser falar, você pode falar. O que as principais tendências, né, do que eu tenho visto, especialmente olhando para os modelos de negócio, né? Então, a gente vê muito mais abastecimentos dedicados para frotas. Então, a gente tem visto um movimento muito importante do biometano pelo setor de transportes. Então, a gente deve ver um movimento cada vez mais forte das empresas de logística em estabelecer postos de combustíveis deles ou arranjos comerciais para abastecimento dessas frotas. Esse é um ponto que deve acontecer bastante. Ah, os projetos de carbono devem acontecer, devem enrolar bem, embora não seja nas condições financeiras que se que muita gente desenha aí de cara, você vai ficar rico com crédito de carbono. O crédito de carbono é uma receita importante, Uhum, mas e ela vai se consolidar metodologicamente. Então, ainda hoje, muitos dos projetos de biogás ainda é o primeiro projeto de biogás de crédito de carbono daquele fornecedor, daquela uhum. consultoria. Então, isso é uma coisa que eu acho que também vai se consolidar em pouco tempo, em termos de metodologia e indicadores e tal. E para a parte de energia elétrica, a consolidação do biogás na parte de recursos energéticos distribuídos. Existe um problema no setor elétrico, na distribuição de energia, que o pessoal está ignorando, né? Que é essa intermitência. A gente cresceu muito em fontes renováveis, mas fontes renováveis intermitentes, como a solar e a eólica. E essa turma, especialmente a solar, elas saem todas ao mesmo tempo, então criando instabilidade na rede. E o único energético renovável, despachável, é o biogás, né? Aí eu posso dizer, pô, mas a hidráulica também é. A hidráulica também é, mas me diz qual hidroelétrica que está parada ou que está operando abaixo do que poderia, né? Então, a Uhum. gente, né, isso não existe, essa reserva em hidráulica. Então, que é o que a gente chama de centrais virtuais de energia, né? Que é a questão de gerenciar a energia por conjunto elétrico. Então, a gente qualifica conjunto, pendurando projetos de biogás nele e utilizando esse biogás, injetando esse biogás de forma inteligente na rede para evitar essas oscilações e garantir estabilidade na distribuição de energia. Então, eu vejo essa como uma tendência aí para o mercado de elétrica também. Legal. Esbarra numa questão regulatória hoje ainda, mas tem aí os sandbox regulatórios para a ANEEL fazer um trabalho importante para nós. É tendência, né, cara? Tendência é coisas que devem acontecer no curto, no médio, longo prazo. Massa. Putz, que bate-papo muito legal, Felipe. Eu não esperava menos, cara. E quero que você deixe aí as suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, enfim. Obrigado, Ricardo. Eu fico, cara, entusiasmado, né? Hoje a gente vê o mercado o leque do que fazer com biogás, ele só aumenta, né? Então,
vejo o nível de problemas, de complexidade, de nível de relacionamento que eu tenho que estabelecer hoje, na posição que eu estou aqui, que o time encara. Então, a gente tem encarado desafios cada vez maiores. Isso é extremamente animador quando a gente trabalha com biogás. E, cara, minha mensagem para todo mundo é para quem está escutando e trabalhou comigo em algum tempo, ou vai trabalhar, então, especialmente quem trabalhou ou trabalha comigo, eu quero muito agradecer, assim, porque o Filipão, esse ão que tem no Felipe, quando você me chama, tem a ver com essa galera que trabalha comigo. Eu não faço nada sozinho, eu sou um mero representante de uma capacidade que está em diversas pessoas que trabalham comigo. A gente teve a felicidade de trabalhar juntos, são 40 e poucas pessoas aqui no Sei Biogás, né? Então, eu tenho uma gratidão profunda pelas pessoas com quem eu trabalhei, pela capacidade que essa turma teve de construir coisas, né? Então, eu não tenho dúvida de que o setor de biogás no Brasil é hoje um resultado do esforço de toda essa equipe. Então, essa história me dá orgulho. Espero que você que está escutando, que não está no mercado de biogás, está pensando em entrar ou que já está dentro, que essa história seja uma história que te dê bastante orgulho também. Show! Pô, incrível, Felipão. E finalzinho aqui eu vou pedir tua ajuda também, né? A gente, Dr. Biogás, está apoiando o Fórum Sul Brasileiro de Biogás Biometano, que é organizado aí em conjunto com o CI Biogás, um evento fantástico de biogás. Ano passado lotou, faltou espaço para a galera querendo ir para o evento, mais 600 pessoas. Minha recomendação de evento para você que está entrando nesse mercado de biogás, ou que já está nesse mercado de biogás, vai acontecer lá em Chapecó, nos dias 16 e 17 e 18, com visita técnica no dia 18 de abril. Dia 15 também tem alguns eventos paralelos, então é bom você se organizar, chegar um pouquinho antes. Quer complementar alguma coisa do fórum, Felipe? Cara, só não vai se é maluco da cabeça ou doente do pé. É o melhor evento de biogás e biometano do país, com certeza, assim, em termos de clima, de tudo que a gente passa lá. Ele está concentrado na região sul, né? Então a gente acaba concentrando as pautas para a região sul do Brasil. Mas a gente vai falar de hidrogênio, de centrais de produção de biogás, vai falar de descarbonização da cadeia de proteína animal, dos novos negócios com energia elétrica, dos negócios regionais em biometano, entre outras pautas aqui, né? Vão ser 11 painéis, né? Uma área de negócios aí com mais de 40 patrocinadores, então vai ser um espaço bem amplo, assim, uma feira de negócios bem legal. Não perca a oportunidade de participar do evento, né? Esse ano a gente está num espaço bem, bem grande lá em Chapecó, então vai dar para colocar mais gente, né? Ano passado, cara, me cortou o coração, cara. Vou deixar 100 pessoas de fora. 108 pessoas que ficaram na lista de espera. Cara, assim, lembrar que há 3, 4 anos atrás a gente fazia esse evento com 300 pessoas, 280 pessoas. Uhum. Então, assim, eu estava falando de orgulho antes, pô, esse fórum é uma realização muito, muito, muito importante, assim. Então, você já teve no evento várias vezes, né? A vibe do evento é incrível, É né? massa. Então, não deixe de ir, né? Então, se você conseguir para ficar um dia só, aproveita bem esse dia, participa da feira. Tenho certeza que você vai ser contaminado aí por Pelo toda essa boa biogás. energia do biogás. É isso aí. E é uma excelente oportunidade para você que quer não só ouvir o Felipe ou me ouvir, quer conectar com a gente, quer trocar uma ideia. Chega lá no evento e fala assim, Felipe ou Felipão, né? Já chega com intimidade. Ouviu o teu podcast lá no Ricardo, no Dr. Biogás, né? Aqui, ó. Gostei do que você falou, Quem me né? chamar de Filipão, eu sei que escutou o podcast do Ricardo. Né, então aproveitem aí. A grande maioria das pessoas já passou pelo podcast, vai estar lá, vai ter bastante aluno meu lá também que a gente vai se encontrar. E o último aviso aqui é que a gente está
prestes a lançar a B2 Biogás, que é um catálogo de fornecedores, está organizando todo mundo, está ficando muito legal. Então, nas próximas semanas vocês vão ter novidade também. Felipão, obrigado. Valeu, Foi obrigado, incrível cara. bater esse papo com você, cara.